Olá, muito boa noite a todos. Estamos de volta com o programa Espiritismo para Todos. Esta oportunidade disponibilizada pela TVM Matão para trazermos aqui as experiências, os legados, os depoimentos, o conhecimento espírita, a prática vivida por amigos em toda parte. É uma oportunidade muito valiosa porque conhecemos outras pessoas, suas experiências. E este conteúdo também é veiculado simultaneamente no YouTube e no Facebook da própria TVM e também no meu canal de YouTube e outros canais parceiros. De forma que nos sentimos muito motivados, agradecidos, estimulados, porque aqui temos oportunidade de receber amigos, velhos amigos, embora sejamos novinhos ainda, mas velhos amigos de tanto tempo. Estamos aqui hoje com o Ricardo Augusto Vieira, atualmente radicado em São Carlos, e tem uma longa história para nos contar, porque também dirige uma instituição espírita naquela cidade. São muitos conteúdos que poderemos extrair. Ricardo, muito boa noite, muito obrigado pela sua disposição. Bem-vindo aqui conosco no programa Espiritismo para Todos. Olá a todos, é um prazer te rever, viu, Orson? Nós temos uma amizade muito sólida, desde lá de Dourado, né? No coração do estado de São Paulo, ficou no nosso coração também a amizade, não é verdade? É verdade. Bem-vindo. Ricardo, por falar em Dourado, Dourado aqui no estado de São Paulo, você nasceu lá? Não, eu renasci em Araraquara, na Vila Xavier de Araraquara, em 1970. Puxa vida, 10 anos mais novo do que eu. O seu cabelo tá branco em cima, o meu tá embaixo, Orson. Mais ou menos por aí, né? E você morou quanto tempo em Dourado? Eu morei mais de 10 anos em Dourado, né? Quase 11 até. Fiquei até os 19 anos em Araraquara, fui fazer faculdade na Unicamp, fiz filosofia na Unicamp, fiz a pós-graduação em filosofia contemporânea na Unicamp, mas desisti da universidade. E de lá eu fui para Dourado, né? E fiquei lá 10 anos, graças a Deus. Foi muito bom. E aí em São Carlos você já está há mais de 10, não faz mais de 10? Acho que vou fazer 10 anos agora, daqui a pouquinho, viu? Eu me lembro aproximadamente da sua ida a São Carlos. É verdade, já tô virando São Carlense, né? Dizem que tem uma rivalidade, mas eu não ligo para isso, não. Ô, Ricardo, como é que você ficou espírita? Já nasceu espírita? Como é que foi essa aproximação? Não, eu nasci na Congregação Cristã do Brasil, né? Eu fiquei na congregação até os 14 anos, mais ou menos. Depois eu dei uma pipocada até os 16. E o meu pai, ele é ancião da Congregação Cristã do Brasil, em Araraquara, né? O irmão Roberto Vieira. É bastante conhecido lá em Araraquara até. Ele é um dos mais velhos de Araraquara, nesse cargo aí. Então, eu renasci no calvinismo, na verdade. Aí, quando fiz faculdade, me tornei ateu, né? Fiquei 5 anos estudando ateísmo, porque não me dava bem com a minha crença anterior, né? Aí eu fiquei injuriado com o ateísmo, nada me convencia, e uma amiga do meu irmão olhou para mim e falou com ele assim: o seu irmão tinha que ir no centro espírita, mais do que você até. E ele falou para mim: olha, ela é médium. Eu não sabia de nada, Orson. E eu ficava indo para Araraquara de vez em quando e enrolava ela, sabe? Ela falava, vamos ao centro espírita. Eu falava assim, o ano que vem eu vou. Sabe, Orson, aquela coisa, o ano que vem eu vou? E até que em janeiro de 1997, ela me ligou e disse assim, eu matriculei você num curso quinzenal na Casa do Caminho, lá na Casa da Sopa de Araraquara, porque você vai ler um livro chamado A Caminho da Luz. É um curso quinzenal, todo domingo você pode vir de Campinas, que você está matriculado. Você disse que ia o ano que vem, né? Como eu sou uma pessoa de palavra... Você teve que vir, né? Eu fui. Eu me tornei espírita, assim, por meios inusitados, né, Orson? Mas, independente dessa história que você contou, você sempre foi um grande leitor, né, Ricardo? Você sempre se interessou por literatura e cultura em geral, né? Sempre. Assim, eu morei muito perto da Biblioteca Municipal de Araraquara
várias vezes, né? Meu pai mudava muito de casa, ele ia subindo economicamente, eu mudando de casa. E eu cheguei a ter o privilégio na biblioteca municipal de não ter ficha, porque eu gastava tantas fichas, tinha tantos carimbos na minha foto, né, que me deram uma autorização para ter um caderninho. Então eu ia lá e tirava os livros, né? Inclusive o A Caminho da Luz, Orson, eu vou até dizer como é que eu entrei na doutrina, que é curioso isso. Eu fui comprar o A Caminho da Luz na feira do livro que estava tendo em Araraquara. Eu paguei R$ 10, mais ou menos, na época. Achei o livro barato, né? E eu comprei um grifa-texto e 2 lápis novos com apontador, porque as minhas coisas estavam tudo em Campinas, né? E a minha mãe falou assim, onde você vai hoje? Eu falei assim, eu vou ali na biblioteca, terminar um serviço e já volto. E eu fui para a biblioteca para acabar com o livro. Falei, eu vou logo achar um monte de defeito nesse negócio aqui para eu falar lá no curso, o pessoal já me mandar embora, né? E tinha que ler a introdução, era isso que tinha que ler. Eu voltei para casa, não dormi naquela noite, e eu fui dormir no capítulo 14, para você ter uma ideia. E eu falava assim, mas cadê o erro desse livro, meu Deus do céu? Cada vez vai ficando melhor. E eu grifava tudo e fiquei... Eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz lá no curso, eu falei assim, qual que é o sobrenome do segundo autor? Porque o primeiro é Francisco Cândido Xavier, mas o segundo autor não tem sobrenome. Eu falei, por que esse cara não tem sobrenome? Eu nunca ouvi falar desses dois na universidade, eles são muito bons. Aí deram risada, eu não sabia de nada, eu não sabia que Emmanuel era espírito. Que coisa, hein, Ricardinho? Mas é impressionante as histórias de cada um. Ricardinho, depois que você se tornou espírita, impressionado com o autor que não tinha sobrenome, você se debruçou na leitura, participou dos estudos, e já em São Carlos, lá em Dourado, você já se vinculou ao Centro Espírita lá, né? Já, mesmo em Araraquara, não me falaram que tinha biblioteca no Centro Espírita, né? E como eu sou um leitor voraz assim, eu só encontrava aquelas mensagenzinhas, Orson. Então eu fazia o curso de domingo e quando eu ia na palestra pública, que eu já estava voltando para Araraquara, né? Eu pegava aquelas mensagenzinhas e lia. E na minha cabeça, como sempre tinha mensagem nova, eu achava que tinha que praticar aquilo que estava escrito. Porque eu assisti umas palestras, assim, e entendi que o espiritismo era o exercício do cristianismo redivivo, né? Então eu levava, rabiscava, lia, decorava e lutava para praticar aquelas mensagenzinhas. Quando eu voltava na outra semana e não achava uma mensagem nova, eu ficava até triste, Orson. Aí pensava assim, vai ver que eu não aprendi a anterior, né? Vai ver que ninguém aprendeu aqui, né? Até um dia que o pessoal falou assim, você gosta de ler? Por que você não pega livro na biblioteca? Ai, meu Deus. Aí que eu conheci a biblioteca espírita. Quando eu soube que havia uma literatura espírita, que livros de estudo, que tinha Allan Kardec para estudar, assim, né? Foi aí que eu conheci Allan Kardec. Eu conheci o Emmanuel antes do Kardec. Né? Daí fui embora, né? Aí nunca mais abandonei esse ideal de estudar, né? Que é estudar e praticar, né? Que é o conjuntinho básico. Agora, estando em São Carlos, você fundou uma instituição, a Pequeninos de Jesus. Por que o nome Pequeninos de Jesus, Ricardo? Uma curiosidade. Lá em Dourado, Orson, quando a gente estava lá em Dourado, na época eu estava casado com a Paula, né? Nós resolvemos adotar crianças especiais, né? Crianças com alguma deficiência. E aí veio a ideia de adotar essas crianças como aquelas que seriam os pequeninos de Jesus, aquelas que teriam menos condições de amparo aqui na Terra, né? Então, dessa ideia de pequeninos de Jesus, né, vinde a mim os pequeninos, é que veio surgindo, amadurecendo. Um dia, um médium, que hoje está em Jaú, ou Limeira, acho que ele está em Limeira agora, o Fábio Fantin, ele pegou um desenho na internet e coloriu, fez um logotipo, Lar Espírita Pequeninos de Jesus. A coisa mais linda, Orson, você conhece, é o logotipo da Casa Espírita Pequeninos de Jesus, né? E o lar permaneceu assim por muitos anos, até que a gente veio aqui para São Carlos
E ocorreu uma coisa muito, muito curiosa, né? Na passagem do ano, exatamente na passagem do ano, eu vibro muito, porque eu sei que muita gente se destempera, né? Bebe demais, aquelas coisas todas. Então, eu procuro me recolher e vibrar, né? Só deitado numa rede, que hoje é onde fica a sala do passe aqui, da Pequeninos de Jesus. E eu, sabendo que era a hora do Evangelho no Lar, porque nesse dia aí é um domingo e era o Evangelho no Lar, né? E sabendo que era a hora do Evangelho, eu abri a rede, Orson, para sair da rede e eu não vi nada. Fiquei impressionado porque não tinha chão, não tinha parede. Aí eu falei, nossa, eu devo estar com labirintite, né? Isso foi 4 anos atrás, né? Aí eu falei, deve ser isso, labirintite, porque eu não estou enxergando nada, né? Eu fechei a rede de novo, abri de novo. Era quase 7 horas da noite. Aí eu abri de novo, não tinha nada de novo, um espaço grande. Nessa época eu estava procurando meio terreno para o grupo espírita que eu participava, a Associação Espírita Francisco de Assis, comprar, né, para ter uma sede definitiva, né, porque paga aluguel muito caro. E aí, quando a terceira vez que eu abri a rede, as paredes voltaram, né? E eu me dirigi ao Evangelho no Lar e falei assim, nossa, Paula do céu, aconteceu isso agora, esquisitíssimo, né? Aí ela falou assim, eu sei que tem meio terreno lá na frente. Aí ela fez esse gesto assim. Ela falou assim, mas só vai virar um centro espírita se eu abrir o Evangelho, né? Aí, olha só que curiosidade, Orson. A Paula abriu o Evangelho, né? No Evangelho, no capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11, que fala sobre a questão do desprendimento dos bens terrenos, né? É um espírito chamado Cheverros. E daí veio a ideia que precisava abrir alguma coisa ali na frente, porque era um espaço parado, né? Era uma coisa que não ia para frente. Aí a gente juntamos uns amigos que estavam no grupo de estudo lá do Francisco de Assis, e aos pouquinhos vieram as pessoas, né? Tinha muito pouca gente no começo, assim, porque foi um centro espírita que não nasceu de briga, né? Nasceu espontaneamente, né? Nasceu espontaneamente. Ô, Ricardo, e você citou aí no começo da sua conversa que o Pequeninos vem da ideia de acolher crianças com dificuldades. E vocês, o casal, Paula e Ricardo, adotaram crianças. Vocês não tinham filhos biológicos, então? Não, na época a gente até se preservava para não ter filhos biológicos, né? E uma vez a gente conversando sobre isso, a gente pensou, né? Quem seriam os mais aflitos aqui na Terra, né? E chegamos a essa conclusão. Aí uma vez eu estava chegando do serviço, a Paula tinha assistido um filme na sessão da tarde, e que falava sobre a adoção de vários Downs lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente colocou na nossa habilitação para adoção. Primeiro a gente estava habilitado para adotar Downs, né? Na época não tinha um cadastro único ainda. A gente tinha que mandar a habilitação para todos os lugares, né? E olha só como que a espiritualidade ela foi precisa em todas as adoções, viu, Orson? Todas elas. E daí a gente foi fazer um curso lá em Campinas. Olha, voltamos para Campinas, né? Os dois. Os dois. A Paula fez fisioterapia na Apucamp e eu filosofia na Unicamp. Nós não nos conhecemos em Campinas. E fomos fazer um curso de uma noite lá, né? E aí o sujeito lá, um médico muito legal, né? Ele disse, falou muito mal da adoção de pessoas com deficiência. Ele até ensinou a não adotar. Ele dava detalhes assim de como você não ser enganado e adotar pessoas com deficiência. Aí eu levantei a mão, eu falei assim, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu vim de longe para isso. Aí ele falou, não, isso não dá certo, tudo. De repente, Orson, parece que uma régua bateu na cabeça dele assim, porque ele endireitou até. Aí ele falou assim, espera aí, de qual religião vocês são? Aí todo mundo virou para trás, que a gente estava sentado lá no último lugar. Aí eu falei assim, nós somos espíritas. Aí ele falou assim, só vocês conseguem fazer isso. Aí, fiquem aí que eu vou conversar com vocês, mas eu não recomendo para os demais. Ele foi muito foi honesto. autêntico, né, Orson? E
E sem a gente pedir, esse pessoal de Campinas, né, da Associação de Pais Adotivos, mandou a nossa habilitação para Santa Catarina, né, de onde veio o nosso primeiro filho. Nós ficamos até surpresos quando ligaram lá em casa, era um Downzinho. Era um Downzinho e a gente estava cadastrado. Ainda faltava fazer a avaliação psicológica e o juiz permitiu que a gente adotasse mesmo assim. Por um tempinho, a gente teve que fazer um estágio de convivência com o Didi, que é o meu mais velho hoje. E você tem quantos filhos adotivos, então? Hoje nós temos 4, né? A mais nova, a Clarinha, que foi a segunda na vinda, ela já desencarnou, né? O Sim. caso dela é muito interessante, Orson. Lá em Santa Catarina, tinha 2 cadastros, um interno e um externo. Né? Quando você adotava do externo, que é fora do estado de Santa Catarina, como a gente que era de São Paulo, você era obrigado a ficar 1 ano fora do processo de adoção. Aí um escrevente bendito, né, iluminado, esqueceu de tirar o nosso nome. E eu, da época, sonhava com uma menininha, muito pequenininha, um bebezinho, assim, com cabelo preto, escorrido, e penteado, assim, atravessado na cabeça. E eu falava para Paula, o nosso próximo filho é um nenê, o cabelo comprido. Ela falava, o nenê não tem cabelo comprido, é espetado. Eu falei, não, esse tem que é preto. E aí tocou o telefone lá, né, o pessoal de... Aí falamos, acabamos de voltar daí, né? Não pode. E o juiz queria fazer um processo administrativo contra o escrevente. Puxa! Aí eu implorei que não fizesse isso e disse que nós iríamos lá, né? Chegando lá, Orson, na maternidade, nos atendeu assim uma enfermeira alta, né? Joaçaba, Santa Catarina, né? O Didi é de Mondaí, Santa Catarina. E lá em Joaçaba, as enfermeiras são todas altas, sabe, Orson? E elas têm cabelo escuro, mas o olho claro. Então essa era alta, forte, assim, de olho azul. E ao invés de ela colocar a Paula para dentro do berçário, curiosamente, coisa que é incomum, ela pegou e falou assim, você, entra. Aí eu fui naquelas caixinhas, assim, onde estavam os nenês, e fui olhando. O primeiro, olhei o segundo. No terceiro, eu falei assim, minha filha querida. E peguei o nenê sem pedir até. Aí a enfermeira, que estava toda séria, assim, começou a chorar. Ela falou assim, mas como o senhor sabe que é essa criança? Tem um sotaque engraçado. Aí eu falei, mas eu sonhava com ela, né? Aí ela tinha o cabelo preto, escorrido, compridinho, assim, uma graça. Então, e foram depois desses 2, foram mais 3 ainda. Mais 3 ainda, muito interessante. E todos de Santa Catarina? Não, aí a espiritualidade veio nos guiando, né? O terceiro, muito interessante, eu saí para uma reunião de desobsessão, Orson, e estava chovendo muito. E o meu Fusca velho não pegava. E eu resolvi ir de guarda-chuva para o centro espírita, que eram uns 10, 12 quarteirões, né? Mas tava aquela água, lá em Dourado, né? E quando eu virei a esquina, moeu o guarda-chuva, o vento. E eu fui tomando chuva dali até embaixo, né? A Paula, com medo que eu morresse por raio, assim, que caísse um raio no guarda-chuva, resolveu fazer uma prece para eu não morrer, né? Porque tinha 2 filhos pequenos para criar, né? E aí, ela que não se considerava média, olha que interessante, apareceu uma luz do lado dela, muito forte. Uma mulher disse assim, seu filho está muito doente, precisa de você. Moema. Falou assim, voz direta. Orson, impressionante. Ela viu a moça? Ela viu a mulher? Ela viu a luz enorme, ela achou que era um raio que tinha caído dentro da sala. E ela ouviu? Ela ouviu claramente. E aí a gente pegou Moema. Moema é comarca de Santo Amaro. Isso. Aí, naquela época, você é dessa época, viu, Orson? Não adianta você mentir, não, que você é dessa época. A internet era de escada, cara. Isso mesmo. Aí eu resolvi guardar um dinheiro e ligar para São Paulo numa segunda-feira, né? Liguei no fórum de Santo Amaro. Aí atendeu uma mulher. E eu sempre fui muito sincero. Falei, olha, eu sou espírita,
aconteceu isso, a chuva, a luz. Eu falei, por voz. acaso... Oi? A voz, falei tudo. Aí eu falei assim, moça, por acaso tem uma criança para adoção aí? Ficou um silêncio. Era a psicóloga do fórum que estava tomando conta do telefone, porque a telefonista tinha ido ao banheiro. A psicóloga estava numa reunião para justamente ver o caso do meu terceiro filho. Que era essa criança que estava lá para ser adotada. Que estava, assim, frequentemente indo para UTI por maus tratos no abrigo que estava, então estavam precisando trocar de abrigo para ver se ele não desencarnava, porque ele tinha 1 ano e 6 meses e nunca tinha sido tocado por ninguém, só ficado em UTI. Você citou o fato de que a voz falou que a criança estava muito doente? Falei. Aí ela falou assim, agora eu vou pôr no Viva Voz. E ela chorava, assim, chamou, eu ouvi um monte de gente chegando, barulho de várias mulheres falando, né? E nós fomos lá buscar o Henrique, que hoje tem 20 anos, né? 20 Chegou anos? 1 ano e 6 meses, né? Fantástico, né? Foi uma presença espiritual, assim, ostensiva, né? Uma prova direta, né? Prova direta. Aí apertou financeiramente, né, Orson? Tava difícil. Eu e a Paula tínhamos 4 empregos cada um. Cuidava de chácara, era professor, motorista de marcenaria, a gente fazia de tudo, né? E aí eu tinha prestado concurso para o fórum, para ser escrevente técnico judiciário, né? E a gente costumava fazer orações, assim, na sala de casa, assim, no sofá. E toda vez que a gente fazia alguma oração para adoção, parecia que subia um pacotinho, assim, Orson. A gente chamava de pacotinho, né? Pacotinho subia. Se descia rápido, a adoção acontecia rápido. E aí eu disse assim, né? Como se... Senhor, né, tem piedade, né? Deixa eu entrar no fórum antes de vir a próxima criança. Porque nós temos mais dinheiro, tá difícil, né? E subiu o pacotinho, desceu o pacotinho. Aí eu falei, misericórdia, só faltava Deus não ter me escutado, né? Aí eu pensava, mas Deus é justo, Deus é bom, Deus é tudo, meu Deus, que maravilha. Bom, estou entregue, né? Só sei, Orson, que eu fui chamado. No dia que eu fui chamado, pouco antes, a Paula estava sonhando com uma menina que estava assistindo televisão sempre, de cabelo chanelzinho cortado assim, de costas. A Paula só via a menina de costas, nunca via de frente, não sabia falar como que era o rosto dela, só que o cabelo era muito liso, preto, chanelzinho e estava de costas. Aí, no dia que eu fui chamado, que eu marquei a posse no fórum, um juiz ligou de uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo e disse assim, olha, dado o cadastro de vocês, ou vocês vêm buscar a criança nesse dia, ou então vocês não vão mais pegar a criança. Orson, eu fui tomar posse, né? Eu espero que até ninguém fique bravo de eu contar essa história, que pouca gente sabe. Eu fui tomar posse no Tribunal de Justiça, e assim que eu terminei de tomar posse, me levaram para conhecer a juíza. Minha perna, Orson, tremia. Isso era de manhã, Orson. Eu falei assim, doutora, eu tenho um problema grave para falar para a senhora. 12:00 vai passar um amigo meu aqui em frente, porque eu preciso buscar minha filha hoje. Que o juiz diz que é só hoje. Só que eu vim tomar posse. Como é que eu faço? Eu não posso faltar no meu primeiro dia de serviço, mas é isso que eu estou pedindo para a senhora. Ela disse assim, tanto faz se ele tomou posse hoje ou amanhã. Amanhã você trabalha dobrado. Disse assim para mim, amanhã você trabalha dobrado. Vai buscar sua filha. E era a 4ª criança, essa daí? A 4ª criança. Daí, chegando lá no abrigo, né, que era cuidado por uma escrevente, né, a escrevente de confiança do juiz, era a presidente do abrigo nessa cidade. Chegando lá, tinha 18 crianças, Orson. Quando nós entramos no salão, 17 olharam para a gente e levantaram. Menos uma. Menos uma? De cabelo preto, chanelzinho, que estava olhando para a televisão, com o controle remoto da televisão na mão. Era videocassete na época, né?
Era a nossa filha, né? Bom, você já contou a história de 4, agora você precisa contar a 5ª história também para ficar completo. Não, senão não é certo, né, Orson? Já escrevente, eu trabalhava em Ribeirão Bonito, eu fiquei 5 anos na comarca de Ribeirão Bonito, graças a Deus fui muito bem recebido por todos lá, né? Com muita tolerância, né? Porque as crianças, numa época muito difícil, muito pequenas, né? Às vezes eu não dormia, e numa manhã eu acordei, e dessa vez eu resolvi fazer a prece da adoção no café da manhã, não de noite, na sala, né? E aí eu disse para Paula, eu confio muito em Deus, tenho em Deus total confiança, né? Mas eu só ficaria assim, se eu tivesse que pedir algo para Deus, eu pediria para ter um filho negro, que eu sinto falta disso. Sinto falta pelo meu próprio passado, minha história de vida espiritual, né? E subiu o pacotinho. Subiu o pacotinho quando eu cheguei no meu serviço, às 9 horas da manhã, a telefonista falou assim, olha, tem uma juíza de Jaú ligando atrás de você, feito doida. Nós cansamos já de falar para ela que você chega às 9, né? Aliás, o fórum abre às 9, não sei por que ela tá ligando antes. Todo mundo bravo com a juíza. E aí a assistente social acabou conversando comigo e ela falava assim, Orson, olha, tem um menino aqui para adoção e ele, assim, ele não é branquinho. E continuava conversando, olha, ele é meio moreninho. Olha, e foi passando 10, 15 minutos, ela falou assim, olha, ele é bem moreninho. Aí eu falei, olha, desculpe, eu esqueci de falar uma coisa para a senhora. Hoje de manhã, e contei a história, eu falei assim, a senhora podia só falar uma coisa para mim? O meu filho que está aí com a senhora é negro? Ela falou assim, é. E aí nós fomos buscar o Guilherme, que agora em dezembro vai fazer 16 anos, Orson, tinha 11 meses. E quando você adotou ele, tinha que idade? 11 Meses? meses ele tinha, 11 uma meses. bolinha. Então são 5 filhos, uma já desencarnada, mas todos os 5 vieram com dificuldades e deficiências físicas, todos eles. Todos, Orson. O mais velho veio enxergando, ele é autista, autolesivo, ele precisa de várias proteções para não se machucar, né? Tem bastante restrição intelectual, né? E ele ficou cego na adolescência, com catarata tardia, né? Que é uma catarata própria, assim, nós operamos tudo, mas não ficou com a lente. E Então, hoje nós temos 3 deficientes visuais aqui. O caso mais grave foi da menina que já desencarnou, então. Já, Orson, o caso dela, quando ela estava encarnada, tinha 4 pessoas só no mundo vivas, que ela era hidroanencefálica, né? Ela nasceu com a calota craniana normal, mas só que dentro só tinha água, né? Quando a gente fez a ressonância magnética dela em Araraquara, a Paula ficou com ela lá no aparelho, porque ela era um bebê, né? E o rapaz que estava fazendo, Orson, deixou que eu ficasse do lado da máquina. Eu não sei por quê, sabe essas coisas que você não sabe por quê. Porque geralmente o pai fica lá fora esperando, né? Mas ele fez assim para mim, eu entrei na sala e fiquei com ele lá. Então ele apertou o botão, ficou tudo preto. Ele falou, nossa, esse é um defeito que eu nunca vi. Ele falou, vou ter que tirar outra chapa, que não ficou boa. E a máquina foi, voltou, tirou outra, tudo preto. Ele falou, nossa, persiste o problema, acho que vocês não vão poder fazer o exame. Chamou um técnico mais experiente. O cara falou assim, o que ele tá fazendo aqui para mim? Eu falei, não sei, tô aqui acompanhando o exame da minha filha, eu tô fazendo prece por ela ali. Eu falei, não, o senhor não pode ficar aqui. Ele olhou a imagem e me tirou da sala. Depois, Orson, calcula uma caixa de grampo. Gastaram uma caixa de grampo, assim, para grampear o resultado do exame. Porque deu que ela não tinha cérebro, né? Sim. E ela teria que ter desencarnado com 72 horas, né? Ela viveu quase 8 anos. Poxa vida. O Ricardo, sorria, Orson. Sim. Sorria. Sofia. Não, ela sorria bastante, assim, para algumas pessoas, né? Não sorria para todo mundo, não. Não mostrava canjica para todo mundo, não, Orson. Ô, Ricardo, agora me diz uma coisa. Você que nasceu na congregação cristã no Brasil,
tornou-se espírita e as adoções vieram depois que você se tornou espírita. E olhando para trás hoje, Ricardo, com o entendimento doutrinário que você tem, que inclusive te levou a fundar um centro espírita, você atua com muito dinamismo aí no Pequeninos de Jesus, olhando para trás toda essa trajetória, você vê isso como um planejamento reencarnatório mesmo? Vejo, Orson. Por muito tempo eu não compreendi por que eu tinha renascido né, dentro da congregação. Até eu não entendia, sentia até uma certa culpabilidade de contar que eu tinha sido ateu. Mas eu, por exemplo, percebo que o calvinismo foi muito importante para mim, né, na minha história de vida pessoal, assim, né, no meu serviço aqui de acolhimento dessas crianças, né, e me deu uma fé pura, assim, uma fé não muito raciocinada, mas uma fé pura, daquelas fés que estão dentro do coração mesmo, né? Já o ateísmo me ensinou a questionar, me ensinou a perguntar, me ensinou a usar muita razão, o bom senso, né? Quando eu cheguei ao espiritismo, eu tinha as duas coisas. Eu tinha uma fé quase assim no meu DNA espiritual, né, inabalável, e tinha uma coisa de sempre estar pensando, sempre estar raciocinando, né? Até hoje eu mantenho isso, por isso que eu acho que eu me dei muito bem, e aí eu entendo por que eu tive que passar por essas duas coisas, né? Hoje eu valorizo muito essas duas experiências, né? Eu quero dizer aos telespectadores que, durante os tempos presenciais, quando nós programávamos jornadas de palestrantes, nós vinham os palestrantes de fora e eles passavam nas cidades. E normalmente era muito comum que nós agendássemos que os palestrantes fizessem palestra em São Carlos no domingo às 19 horas. Só que eu não contava para eles a história do Ricardinho. Eu deixava que eles se surpreendessem com essa história de fé, porque ele usou aí a fé pura, autêntica, genuína que ele construiu. E os palestrantes iam para São Carlos numa expectativa, porque eu dizia para eles: preparem-se, preparem-se, né? Vocês vão ser tocados de muita emoção. E eles ficavam pensando: mas o que será que vai acontecer lá? Vocês vão conhecer o Ricardinho, vão conhecer a Paula, vocês vão ver a história dele. E o Ricardinho recebeu muitos amigos com quem se tornou também igualmente amigo de se falar constantemente. Existem muitas pessoas que passaram pela casa do Ricardinho e ali participaram da vida doméstica do casal, se hospedaram na casa dele. Existem vultos expressivos que ali passaram, expressivos eu digo no sentido da amizade, da fraternidade, nem tão conhecidos, não são famosos, mas são pessoas com grande dedicação doutrinária que passaram pela casa do Ricardinho. E todo mundo se emocionou com a história do Ricardinho. E todo mundo queria voltar lá no Ricardinho, mas engraçado era isso. E o Ricardinho, por sua vez, os convidava novamente, terceira vez e quarta vez, e são muitos. O que você quer falar sobre isso, Ricardinho? Orson, eu já te agradeci pessoalmente 1000 vezes, mas eu vou deixar registrado aqui, porque isso deve ficar gravado no plano espiritual também. Olha, não precisa agradecer, Pai não. Todo-Poderoso, né? Desce sobre essa criatura aí, o Orson, mais luz, viu? Mais luz, manda mais gente aqui, porque, criatura bendita que é esse Orson. Eu acho que o Orson é médium da divulgação espírita, né? Tem uma mediunidade que o Kardec deve ter esquecido de colocar lá no livro dos médiuns. Porque o Chico está desencarnado, né? Porque, quer dizer, Kardec, eu sempre confundo os dois, né, Orson? Olha, o Chico, o Kardec, seja o nome que for hoje, né? Vê lá, se for sair uma revisão na próxima reencarnação, né? Coloca essa mediunidade da divulgação, porque o Orson é um bendito médium, viu? Orson, eu tenho o privilégio, Orson, de ter visto palestrantes de chinelo de dedo, de toalha na mão, de bermuda, sabe? De sentarem, de comer junto com os meus filhos, de se emocionarem, né? Inclusive de auxiliarem muito o Lar Pequeninos de Jesus, muito, porque saem daqui e ficam enviando pensamentos, vibrações, né?
Às vezes a gente percebe equipes espirituais pequenas que vêm, né? E eu não conheço, pergunto de onde que é, o que está acontecendo, e se identificam, né? Eu não vou citar um nome ou outro para não ser injusto com ninguém, mas, nossa, se eu tivesse que usar uma palavra assim, eu diria que é amizade, né? Porque eu não sei aonde que termina a amizade e onde que começa o amor, viu, Orson? É Então, porque eu foram tenho muitos que passaram pela sua casa, né, Ricardinho? Foram muitos. muitos mesmo. Até o pessoal aqui de São Carlos tomou um susto, porque em praticamente 3 anos, né, a Pequeninos de Jesus recebeu nomes que não vinham aqui em São É, Carlos, né? verdade. E pessoas muito generosas, né? Que comiam salgadinho junto com todo mundo ali no salão, tomava suco, comia bolo. Aquele cristianismo simples, né, Orson? Mas Vou, isso se deve, Ricardinho, à sua adesão àquele programa de distribuição dos palestrantes pelas casas da região. E o seu horário, 19 horas de domingo, não era um horário comum e era oportuno para eles, né? Porque é era um verdade. horário de volta, muitas vezes, para a capital. Então, já parava em São Carlos, alguns dormiam, embora na segunda-feira, outros seguiam depois, né? Então, foram vários casos. Mas foram marcantes essas visitas. Eu quero compartilhar isso aqui com os amigos que estão nos vendo, porque foi uma experiência marcante para mim, que organizava jornadas, para o Ricardo, que os recebia, e para eles que iam conhecer a história do Ricardinho. É verdade, Orson. Orson, eu queria elogiar muito esse tipo de serviço que você faz, de agendamento, dessas coisas todas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a Pequeninos de Jesus, ela sempre foi muito flexível. Sim, Nosso compromisso é com Jesus mesmo, né? O nome de Jesus está na nossa casa, né? Então, vários palestrantes só poderiam vir aqui sexta-feira à noite. Nós não temos atividade sexta-feira à noite. E isso. abrimos para recebê-los. E foi ótimo. Aí a gente falava lá para a turma de Dourado, né? Porque Dourado é sexta-feira à noite. Vocês vão querer aí? Se vocês não quiserem aí, a gente vai abrir aqui excepcionalmente, né? E sempre deu certo, sempre foi ótimo, muito assim gratificante, né? Eu vou contar só o milagre, não vou contar o nome do santo, né, Orson? Mas Isso. uma vez um palestrante veio aqui falar sobre um assunto muito importante, sobre a questão da cura no espiritismo, né? E ele foi embora, deixou aqui mais de 140 slides, né? A palestra dele, o estudo, escreveu um livro sobre isso, deixou na casa, deu de presente. Olha, não sei porquê, Ah, mas estou sentindo de deixar aqui mais de 140 slides, né? E eu fiquei muito agradecido. Na segunda-feira, estava fazendo prece, agradecendo essa generosidade de Jesus, né? E percebi uma equipe espiritual, de médicos espirituais, que eles ficaram 15 dias aqui na Pequeninos, todo dia na Casa Espírita, todo dia. Provavelmente treinando os trabalhadores espirituais da casa, né, já que era uma casa nova, permaneceram aqui. Olha, isso é fantástico. Acho que depois foram embora, mas fica aquela sensação de amizade, né? é muito bonito isso, né? Quando eu me lembro da emoção com que o Rony Ricardo, de Volta Redonda, se referia a você, o Paulo e a Leia, de São José dos Campos, e tantos outros amigos que por aí passaram, que se emocionaram com a história, isso é muito gratificante para nós. Agora, Sim. Ricardinho, e a sua sensibilidade mediúnica? Muitas pessoas que estão vendo esse programa não são espíritas. Nós temos simpatizantes que estão assistindo, ele está no ar numa TV local, alguns espíritas assistem, simpatizantes e até contrários ao espiritismo, e também pessoas curiosas que desejam saber o programa, já tem quase um ano de existência, toda terça-feira, e nós também reproduzimos no YouTube depois. Comenta um pouco sobre a sua percepção mediúnica, até para que essas pessoas que não são espíritas possam compreender um pouco mais sobre essa questão da mediunidade. Eu acho que o primeiro aspecto importante é se entender como uma alma, né, Orson? Se a gente Sim, não se percebe como um corpo, um cacareco físico, né, fica mais fácil. Todo mundo que se aceita como alma já percebeu que tem algo mais no universo, né? É uma intuição que a gente tem, é uma sensação diferente, né?
Então, por exemplo, quando eu era da congregação, eu tinha muito déjà vu. Aparecia cenas assim que eu chegava a falar, agora vai acontecer isso, isso. Chegava a falar e acontecia. E as pessoas olhavam assim, o que é isso? Que coisa esquisita. Premoniçõezinhas, né? Uma vez eu estava indo jogar bola com meu irmão, falei pro meu irmão, não vamos não, que você vai brigar com o tio, vai ficar 3 anos brigado com ele por causa do motivo besta, não vamos não. E meu irmão falou assim, para com isso, sobe no ônibus, vamos jogar bola, né? Chegando lá depois do jogo, meu irmão desenrolou a meia, o meião, e jogou. E alguém cobrou ele para desenrolar a meia. Nisso saiu uma confusão e eles ficaram brigados mais de 3 anos por causa de uma meia enrolada, desenrolada. Então, daí para você cada vez mais percebendo que você é uma alma, que você é um espírito, que você irradia, que você sente, que você capta, que você emite, aí o bom é estudar, né? Nós que somos assim, legatários do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do céu e inferno, da Gênesis, dos milagres e das predições, que é o básico da obra de Kardec, né? Mais a revista espírita, que é uma doçura para a nossa alma, né? Nós temos essa facilidade, né? Não somos os melhores médios, mas também não precisamos ser os piores, porque nós temos boas informações para nos informar, né? Para nos formar, né? Então, eu sugiro que vá aos pouquinhos, assim, levando a sério esses pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, eu vou contar uma coisa que talvez ninguém saiba, Orson, acho que eu nunca contei para você. Eu achava que eu não enxergava espírito, porque quando eu comecei a ver espírito, eu via você assim, mas eu via como se fosse uma linha de nylon em torno de você. Então eu podia falar assim: ah, é um homem, tá com o cabelo curto, acho que usa óculos. Mas eu não sabia o que tinha dentro da linha de nylon. Eu só via o contorno, né? E eu não falava isso para ninguém, porque no centro espírita, ninguém falava que ver esse contorno era ver, né? Depois eu tive que perguntar, né? Alguém falou, você enxerga alguma coisa? Por que você fica olhando para o lado assim toda hora? Aí eu falei assim, eu não enxergo nada, eu só enxergo uma linha de nylon. E aí eu fui aprendendo, né, Orson? E isso sofreu alterações com o passar do tempo, Ricardinho? Você continua com essa percepção? Muito, Orson. Quando eu cheguei em Dourado, o seu Nazaré já tinha desencarnado, né? E o centro estava numa renovação de estudo, né, Orson? O centro espírita precisa estudar, né? Sim. E a então Sociedade Espírita em torno do mestre estava assim, empolvorosa para estudar. E na reunião mediúnica que eu participava, alguém falou assim, com um sentimento de muita dor moral. Disse assim: quando o seu Nazaré estava aqui, ele era vidente, isso nos ajudava muito a evitar enganações, a facilitar o diálogo com os espíritos, né? E eu estava na ponta da mesa, novo ali na cidade, na própria casa espírita, e pedi a Deus, falei, ah, Senhor, se o Senhor puder preencher a linha de nylon, se eu puder servir esse povo aqui que parece estar tão doído. E naquela mesma noite eu vi uma senhora loira, muito sorridente do meu lado direito, e ela sorria muito, né? E o médium, sempre de olho fechado, alto, forte, assim, do meu lado, ele não abria o olho e eu olhava atrás dele, essa senhora, e via ela claramente. No final do trabalho, alguém falou assim, você viu alguma coisa, você aí da linha? Aí eu falei, não, hoje eu vi um conteúdo, eu vi uma senhora loira, assim, muito sorridente, eu falei assim, inclusive estava do seu lado. Aí o médium começou a chorar, era o Marcelo Aguiar, né? Era a BA, mãe dele, já desencarnada, né? E aí abriram uma gaveta e tiraram uma foto dela. Eu falei, é ela mesmo, ela é mesmo. Aí eu creio, Orson, que eu seja assim, eu tenho uma evidência assim, digamos assim, de urgência, vamos dizer, né? Eu não sou vidente, não sou clarividente. Eu só acabo vendo se a coisa precisa mesmo. Em alguns momentos, né, Ricardo? É.
Ô, Ricardo. Aí, outra coisa que eu aprendi é não falar que vejo também, viu, Orson? O médium tem que, você sabe, o médium tem que ter muita prudência, tem que ter muito cuidado, né, muita vigilância. É um terreno muito fértil para enganos, para quedas morais, é um terreno muito complicado, você sabe disso. Ô, Ricardinho, nas experiências de vivência do movimento espírita, você deve ter vivido muitas experiências também interessantes. Você me contou uma vez uma história de um sofá, muito interessante, não sei se você pode contar essa história aqui. Você viveu experiências muito interessantes no atendimento a pessoas com dificuldade também, né? Posso sim, Orson, do sofá. Do sofá pode contar? Vou contar resumidamente, assim, né? Sim, sim. Eu tinha muito pouco tempo, né, no horário de almoço, e um espírito disse que eu tinha que atender um telefonema, né? E eu tinha uma pessoa querendo doar um sofá do outro lado da cidade, né? E eu tinha mais ou menos meia hora para fazer tudo isso, né? E aí eu pensei assim, nossa, se os outros trouxerem esse sofá para casa, eu vou ser despejado entre do sofá e saiu eu, né? E fui lá, chegou lá, dobrou, né, que é o carro do meu filho. O sujeito falou assim, olha, primeiro que o sofá não sai dentro da casa. Aí eu falei, não, sai sim, levanta que sai desse lado, né? Nunca tinha visto sofá. Aí tiramos o sofá. Aí coloca dentro da doblô. O sujeito falou assim, não vai fechar. Eu falei, vai sim, mas vai em cima, quer ver? Não vai passar nenhum espírito no espaço. Puf, fechou. Aí eu vi com o sofá lá do outro lado de São Carlos, né? E falando para a espiritualidade, olha, eu não posso levar esse sofá para casa, eu preciso resolver isso, né? Aí falaram assim, bom, vire agora à direita, à sua esquerda vai ter um tapeceiro, né? Aí eu falei, poxa, é isso, né? Para doar. Aí parei, eu falei, o senhor aceitaria uma doação de um sofá? O sofá tá ótimo, não tem, tá bom demais, olha só. E o sujeito desconfiado, Orson, que quem é que doa sofá bom, né? Achei esquisito. Aí ele falou assim, posso ver o sofá? Eu falei, pode. Ele olhou, ele falou assim, olha só, eu tenho uma irmã que está precisando muito, ela perdeu tudo, se divorciou, né? Ela não tem nada. E ela me pediu hoje um sofá para os filhos dela sentarem para assistir televisão. Ele falou assim, olha, se o senhor me permite ficar com o sofá, eu vou dar para ela. E isso a 6 quarteirões do meu lar, Orson. E deixei o sofá, né? Então, eu não sei se isso é fé cega, Orson, mas eu tenho tanta confiança em Deus que às vezes eu faço coisas que depois eu falo, misericórdia. Como que eu fui fazer isso, né? Como que eu fui fazer isso? É porque... Orson, eu posso contar uma coisa que eu preciso contar isso, Claro. de coração. Quando eu estava lá desenvolvendo a minha mediunidade lá no começo, porque agora eu estou no meio, né? E eu nunca vou terminar. Mas eu estava lá no começo. E aí eu fui pegar o elevador, que eu estava morando na casa da minha mãe, por misericórdia dela. Eu fiquei 2 anos lá enquanto eu estava trabalhando, pagando umas coisas lá, né? E voltei do centro espírita muito tarde e apertei o botão do elevador. O elevador desceu do último andar, 11º, e passou para o subsolo. Aí eu falei, tudo bem, foi para o subsolo. Aí voltou, tinha um senhor dentro do elevador. Aí eu sorri para ele, né? E entrei no elevador, apertei o 3, né? E eu vi que estava apertado o 11º. Eu estranhei um pouco, pensei assim, ué, ele acabou de descer de lá, será que ele esqueceu alguma coisa? Vai voltar, né? Quando eu estava chegando no 3º andar, assim, ele disse assim para mim, e os jardins, como estão? Aí eu olhei para ele e falei assim, estão bem, estão bem. E saí do elevador, fechei o elevador. Aí quando eu fechei o elevador subiu, eu falei, mas como que ele sabe dos jardins? Quem que é esse cara, né? Porque, Orson, eu era jardineiro na época, estava trabalhando de jardineiro. E na passagem do ano, já espírita, eu resolvi fazer um evangelho no lar bem na passagem. Era solteiro, né? E puxei a minha escrivaninha, que eu tinha feito faculdade em cima dela, né? Simbolicamente eu puxei
para a janela do apartamento, onde tinha um jardinzinho que eu tinha plantado, né? Com erva cidreira, essas coisas assim, sabe, Orson? E fiz. E caiu aquela passagem. Eu sou o divino jardineiro, sabe, Orson? E aí eu fiquei tocado por aquilo, né? E peguei, fui dormir tudo. No outro dia de manhã, bem cedinho, eu fui lá na portaria. Eu falei, quem que é o homem de branco? O homem de branco, assim, cabelo meio justo, tem um pouquinho de cavanhaque, assim. Quem que é ele? Tinha um suarzinho, assim. Aí o sujeito que era o chefe dos porteiros, ele disse assim, não tem ninguém no 11º andar. Tem um apartamento vazio e a outra pessoa está em São Paulo há muito tempo. Só vem uma pessoa aguar as plantas uma vez por semana. Não tem ninguém lá. E eu insisti tanto que ele reclamou com a minha mãe. Ele falou, seu filho é tão educado, mas ele foi tão insistente ontem. Ele falou do tal de um homem branco, de vestido de branco, né? Orson, isso passou muito tempo. Um dia lá de Dourado, já estava em Dourado, eu fui chamado para dar uma palestra no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra, aqui de São Carlos. E ninguém me conhecia. Então eu cheguei no Batuíra, todo mundo olhou para mim assim, eu olhei para todo mundo, eu não me apresentei, né, Orson, que eu não gosto de me apresentar, e também ninguém perguntou para mim o que eu era, eu fiquei ali no saguão de entrada, aí eu olhei uma porta, assim, senti uma atração. E falei, vou sentar aqui, deve ser uma sala de espera, né? Era um escritóriozinho de administração, assim, né? E tava ali, assim, né? De repente eu olhei uma caixa cheia de poeira no chão, assim, me deu um afeto, assim, monstruoso no meu coração. Peguei e resolvi mexer na caixa. Olha só, que coisa feia, mexendo no centro espírita dos outros, sem pedir. Primeira vez no centro espírita, fui lá, tirei um jornalzinho, era a biografia do Batuíra. Era a biografia do Batuíra, assim. Aí a primeira foto do Batuíra é mais ou menos assim, com a barba comprida. A segunda é aquele tá com uma barbinha curta. Eu falei, nossa, é o homem do elevador, misericórdia. É o homem do elevador. A foto bateu? Aí que eu fiquei sabendo que era o Batuíra que estava lá no elevador, lá no comecinho de tudo, né? E depois fiquei sabendo que o Batuíra adotou uma pessoa com deficiência, Olha que menino interessante. chamado Zeca. E aí eu entendi tudo que aconteceu, viu, Orson? Hoje eu estar com os meus filhos aqui, compreender exatamente a situação deles enquanto espíritos reencarnantes, né? Luzes de Deus, né? Pessoas com potencial pleno, né? A carroceria é o que menos importa, né? O motorista é o fundamental, né, Orson? O motorista é o fundamental de tudo isso. Ô, Ricardinho, nós temos aqui 3 minutos, no máximo 4, e existe alguma passagem... Bom, essa foi uma passagem muito emocionante. Você viveu muitas emoções com as pessoas que atendeu no centro, com o Batuíra no elevador, com as crianças que você enfrentou tantas dificuldades. Existe alguma passagem emocionante que mais te marcou a vida? Você poderia destacar a que mais te marcou a vida? Olha, Orson, a que mais marcou minha vida eu não posso contar. Essa eu não posso contar, infelizmente. Mas o que eu tenho a dizer para todos, assim, é que em determinado momento da minha vida, né, das adoções, nós pedimos para a espiritualidade um recado, sabe? Porque a gente já tinha recebido um recado lá atrás, quando a gente foi ver o Chico lá em Uberaba, e a gente acabou, o Chico estava muito velhinho, eu só consegui dar a mão para o Chico, não consegui conversar com ele, mas eu conversei com o Bacelli, Carlos Bacelli, um tempinho. E o Carlos Bacelli falou assim, primeiro as crianças, né? E só muito tempo depois que eu descobri o que eram as crianças. Eu achava que era evangelização na casa espírita, etc e tal, né? Então isso foi muito forte. Mas teve uma época que a gente pediu uma orientação para a espiritualidade, para que a espiritualidade nos dissesse assim, nos desse um tema do evangelho que fosse recorrente à nossa trajetória de pais adotantes, né? E caiu no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 23, no item 12, Orson.
é uma passagem que eu esperava que fosse assim de consolação, de alegria, né? E era uma passagem de alerta, dizendo que quando você deseja algo diferente no mundo, você tem que estar pronto para o rebote, porque o reino de Deus não é desse mundo, né? E aí eu guardei isso para sempre na minha vida, né? Toda vez que me acontece alguma coisa muito difícil, eu vou ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, no item 12, e leio novamente para não esquecer de que coisas que a gente tem que fazer em nome do Pai, né, pelo Cristo e com o Cristo, não são fáceis. A gente, assim, na melhor das hipóteses, você sabe muito bem disso, Orson, a gente ri chorando ou chora rindo. Mas não chorar eu acho difícil. Muito bom, Ricardinho. Está aí, amigos, o amigo Ricardo Vieira, que nós insistimos para entrevistá-lo, porque sabíamos que haveria muito ganho de conteúdo, de exemplos, de perseverança. Capítulo 23, item 12, é isso? É isso mesmo, Orson. Então, olha, fica a dica para todos nós aí. Capítulo 23, item 12, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ricardinho, muito obrigado. Eu quero dizer aos amigos aqui que eu e o Ricardinho trocamos muito áudios. Eu adoro ouvir a risada do Ricardinho e os áudios que ele me manda, e a gente troca muitas impressões que me animam muito, me ajudam em muitas questões, por isso que fiz questão de registrar a presença dele aqui com muito carinho e muita gratidão. Muito boa noite a todos, muito boa noite, Ricardinho, muito boa noite a você que nos acompanhou. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E até a próxima semana com mais um Espiritismo para Todos. Muito obrigado e até lá.